Pessoal, antes de seguir em frente com a palestra, primeiro agradecer ao RJ e todos os organizadores aí da conferência, porque de fato está sendo um evento muito legal para abordar um tema que frequentemente é negligenciado nas organizações, né? Quando a gente pensa que mais de 90% dos ataques bem-sucedidos a organizações tem algum tipo de interação humana do lado de quem está sendo atacado, e, por outro lado, você também percebe que 3% dos investimentos em segurança são feitos na camada humana, a gente tem uma dimensão do tamanho do abismo que a gente tem que enfrentar, né? Bom, se a camada humana é a mais importante, como é que a gente, então, consegue dar ênfase a ela nas nossas abordagens dentro das organizações? E aí eu vou falar de ISO. Quem aqui tem a certificação ISO 27001 nas suas empresas? Quais empresas são certificadas aqui? Legal, algumas. É uma certificação que eu diria que toda empresa precisa ter, ainda mais aquelas que trabalham com tecnologia. Quem aqui acha que ISO é burocracia e engessamento da sua organização, né? Não precisa ser. Dá para você implementar uma ISO 27001 de maneira leve, de maneira humanizada, inclusive essa é a abordagem, é o lema da nossa organização, implementando a ISO de maneira leve e humanizada. Bom, eu anotei aqui rapidinho, baseado no que os nossos colegas falaram aí anteriormente, alguns temas das suas palestras que têm conexão com isso que eu vou falar agora, de ISO, né? Bom, o Tiago falou da importância de você estar atento, de você ter atenção em relação àquilo que pode ser uma ameaça para nós enquanto pessoas, seja trabalhando numa organização ou não, né? O Céu falou da mensagem que a segurança, a conscientização tem que chegar a todos, né? Não importa qualquer limite que a pessoa tenha para acessar a informação. Tivemos ali com o Felipe a questão da cultura de segurança, que também é, como enfatizado por ele, a responsabilidade de todos. Tivemos também ali, a culpa do Jack, ali da Lorena, né? A avaliação da maturidade da organização César com base no modelo da ISO 27001. Interessante. E o Vitor me trouxe uma mensagem muito interessante aqui. A importância da criatividade, inclusive na abordagem para ISO 27001. ISO também tem lado humano, tem aspecto humano sim. Dá para abordar de forma leve, dá para abordar de forma humanizada, desde que você saiba o que você está fazendo. Não é um enlatado que você empurra a goela abaixo da empresa, com procedimentos padronizados que se aplicam a todas elas igualmente. Cada organização é uma organização, cada implementação de ISO é uma, exclusiva daquela organização, né? Eu vou lembrar de uma propaganda aqui, vocês vão saber pela propaganda de que época eu sou, né? Tinha uma propaganda antigamente que dizia o seguinte: existem 1000 maneiras de fazer Neston, invente a sua. Com ISO é a mesma coisa. Você tem liberdade de implementar um sistema de gestão de segurança da informação que seja mais adequado à sua cultura organizacional, que tenha leveza, fale a linguagem da organização e não venha com tecniquez, com juridiquez, né, com isonês. Bom, nessa linha, nosso papo aqui é reto. São 4 temas. Primeiro, por que a ISO 27001? Qual é a vantagem da ISO 27001 sobre outros frameworks de cibersegurança? A primeira delas é que ela não é um framework de cibersegurança. Ela é um framework de segurança da informação enxergada de maneira ampla, muito além do seu ambiente de tecnologia ou dos riscos de tecnologia. Eu estou falando do risco que tem, como eu presenciei, 2 advogados conversando numa sala VIP, abertamente, sobre valores de uma disputa judicial entre partes, citando o nome das partes, sem se preocupar com nenhum sigilo da informação que eles estavam tratando. Então, é sobre esse tipo de comportamento que a gente também tem que atuar. Não é só preocupar com o comportamento no ambiente digital. É preocupar com o comportamento em qualquer ambiente, do ponto de vista de segurança. O sigilo da sua empresa
né? Eu costumo dizer o seguinte, segurança da informação, quando a gente implanta 27001, tem dois lados. O primeiro lado é aquele que a gente quer proteger as informações dos nossos clientes, dos nossos produtos que estão sendo entregues aos nossos clientes. Esse é um lado da segurança da informação. Mas o outro, tão importante quanto, é de proteger a informação da própria organização. Aquilo que lhe é caro, o seu segredo industrial, a sua propriedade intelectual, o seu código-fonte, aquilo que tem valor para você como negócio e que te diferencia dos demais. Você não quer que o teu core business vá parar na mão do teu concorrente, teu código-fonte, teu segredo industrial, né? Bom, dito isso, o que as pessoas têm a ver com ISO? Né? Fazendo um trocadilho aí, né? Sem pessoas, nada disso. Ok? E aí, cuidado com as cascas de banana. Tem muita casca de banana que a gente pode e deve evitar para fazer uma boa implementação da ISO 27001. Vamos falar sobre isso também. E, finalmente, nós vamos falar sobre como humanizar a ISO. Aí o pessoal fala, mas dá para ser humano na ISO? Na ISO você é auditor, cara. Auditor não é humano. Eu falei, calma que não é bem assim. Bom, eu sou o François Martineau, como já dito, eu sou gerente de projetos da Bushido Business Academy. Só de projetos de ISO 27001, seja auditando, seja prestando consultoria ou dando treinamento, já foram mais de 150. Eu tenho aí 30 anos de profissão em sistemas de gestão ISO, na área de gestão. Já fui auditor de certificadores internacionais por muitos anos. E nos últimos 6 anos tenho tocado aí, junto com a minha sócia, Stefânia, o sistema, a Bushido Business Academy. Já vi aqui vários clientes nossos, né? O próprio RJ foi meu cliente quando a gente implementou a ISO 27001 na Nelway. O pessoal da CAF está aí, o pessoal da Vitex está aí. Então, já temos alguma estrada rodada para falar sobre isso, né? Bom, por que a ISO 27001? Primeira coisa, ela tem uma abordagem holística para a segurança. Uma abordagem ampla para a segurança. Primeiro, enxerguem a ISO 27001 como um grande guarda-chuva, em que segurança da informação é um tema amplo que abrange gestão e controles, requisitos de gestão e controles. Outros frameworks falam só de controles. Estamos falando de riscos globais de segurança da informação, não só riscos de cyber. E estamos falando que o aspecto humano é enfatizado nos requisitos de gestão e nos controles. Permite também incorporar outras fontes de controle. Se eu quiser incorporar um SIS dentro da ISO, eu posso. O contrário já é mais difícil. Ok? É por isso que eu digo que outros frameworks, como o NIST, como o SIS Controls, eles estão dentro do guarda-chuva da ISO. A ISO é um guarda-chuva maior. Implementando de maneira correta, interpretando corretamente os requisitos, eu vou fazer com que os meus controles de cybersecurity estejam também abrangidos e os riscos de cyber também dentro do guarda-chuva da ISO. Então, esse é o primeiro aspecto importante para diferenciar uma coisa da outra. A ISO fala de segurança da informação de maneira ampla. Ok? Outro ponto, ela é não prescritiva, e isso é um detalhe importante. Não ser prescritivo dá à organização flexibilidade para implementar requisitos e controles da forma que for mais adequada a ela. Às vezes, eu tenho uma empresa de 3 funcionários que quer ter ISO. Tem um produtinho digital ali. É possível? É. Se eu for seguir outros frameworks, eu não tenho capacidade de implementação de alguns controles, pela forma como eles são prescritos para ser implementados. Dá um exemplo aqui, né? Você tem na ISO 27001, a ISO 27001 te diz o que fazer, não como fazer. Então, por exemplo, tem um controle lá que diz o seguinte: a atribuição e o uso de direitos de acesso privilegiado devem ser restritos e gerenciados. O que fazer? Não está me dizendo como fazer. Quando eu olho lá para o SIS, por exemplo, eu tenho um controle que me diz assim: como fazer? Utilize o Advanced Encryption Standard, AES, para criptografar dados que transitam em rede sem fio. Isso é mais prescritivo. Está me dizendo que eu devo usar essa metodologia para implementar um controle de segurança em rede sem fio. Então, essa é uma diferença também fundamental da ISO, essa flexibilidade que ela te dá
para você implementar requisitos e controle de gestão. Outro ponto, considera amplamente o Human Risk. Por exemplo, estou citando só como exemplos, não é exclusivo, não termina aqui essa lista, requisitos de gestão que falam em comprometimento da alta direção. Então, ela permeia toda a organização. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais, competência, conscientização, isso como exemplos de requisitos de gestão, que seguem um modelo que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o PDCA, né? Plan, Do, Check, Act. Modelo de gestão que tem suas origens na gestão da qualidade, lá atrás. Por isso que eu até digo que todo profissional de segurança tem que estudar um pouquinho de gestão da qualidade, para entender de gestão do ponto de vista de planejamento, execução, controle e ação em cima daquilo que você precisa corrigir. Com relação a controles, a ISO também tem controles focados em pessoas, políticas de segurança, segregação de funções, uso aceitável da informação e outros ativos, conscientização, educação e treinamento em SI. A norma te diz que você tem que educar e conscientizar, mas não te diz como. Você tem liberdade de implementar aquilo que for, de novo, mais adequado para a sua organização. O principal aspecto que diferencia ela de outros frameworks, porém, é o fato de ela poder ser certificável por um organismo independente de auditoria. É aí que entra o lado não humano. Não, estou brincando. Auditor não é esse bicho-papão todo que vocês pensam, não. Dá para fazer auditoria sem ser pesado, sem ser carrancudo, né? A auditoria é coisa séria, mas ela não precisa ser enfadonha, né? A gente tem que tentar deixar o ambiente de auditoria sempre o mais leve possível, e isso é o que a gente procura fazer. E aí vem esse lance do reconhecimento internacional e independente, que faz com que você tenha credibilidade do seu sistema de gestão, reconhecido por um organismo independente que foi lá e avaliou e disse: esse cara tem boas práticas e atende requisitos e controles de segurança. Isso é uma vantagem de ter essa norma. Aí, para ter uma noção sobre como isso está ganhando corpo, aqui a gente buscou os dados da última pesquisa publicada pela própria ISO sobre certificações no Brasil. Então, por exemplo, no Brasil, no final de 2023, nós tínhamos quase 18 mil empresas certificadas. Esse é o número oficial da ISO. Tá? Olha só a 27001. 309 organizações. Então, te dá um baita diferencial ter as certificações do 27001. Não é fácil de alcançar, ela é trabalhosa, porém te dá um baita diferencial competitivo. Porque é uma das certificações que mais te dá destaque e que menos empresas possuem certificação ainda nessa seara. Né? Então, sou foda, tenho isso. Né? Agora, o que as pessoas têm a ver com isso? Bom, toda organização envolvida na implementação de um sistema de gestão de segurança da informação, quando a gente está falando da ISO 27001. Então, a gente está falando da alta direção, do C-Level, das áreas de tecnologia, recursos humanos sempre é muito envolvido por causa dos programas de educação e conscientização e por causa de controles de pessoas mesmo, que você tem que ter segurança na contratação das pessoas, você tem que ter a segurança jurídica dos contratos de trabalho para abordar questões de confidencialidade, de proteção de propriedade intelectual, etc. Você envolve compras, por causa da questão de você controlar a segurança da informação na cadeia de fornecimento. Você precisa envolver jurídico, por causa das revisões de contratos para abordar requisitos também de confidencialidade, proteção da propriedade intelectual, etc. E o GRC, né? É uma norma típica aí de ser o GRC o grande guardião da norma, mas embora eu tenha um grande guardião, as práticas, processos e políticas têm que estar disseminados em toda a organização. Bom, principalmente o exemplo vem da liderança. Liderança é fundamental para que qualquer programa de qualquer coisa tenha sucesso na organização, incluindo segurança da informação. Liderança se faz por exemplo, né? Não é o famoso, meu pai falava isso para mim, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, não.
Só que não funciona assim. Liderança é uma questão de exemplo. Só para lembrar de um caso rápido, eu tive um chefe, numa empresa que eu trabalhava, que era uma planta química, que tinha uma regra na empresa que todo carro tinha que ser estacionado de ré. Talvez alguma das empresas que vocês trabalhem tenha isso. Tem que estacionar o carro de ré. O diretor era o único que não estacionava o carro de ré. O que começou a acontecer em pouco tempo? Todo mundo começou a estacionar o carro do outro jeito. E quando começou a ser questionado, ele falava, pô, mas o diretor para o carro desse jeito, por que eu não posso? Uma questão fundamental em segurança, que vale para todas as outras disciplinas também, é a seguinte. Liderança se dá pelo exemplo, e liderança, inclusive, é alvo. Os níveis mais altos da organização são os mais abordados pelos potenciais atacantes. Se ele não cumpre regra de segurança, por que eu, que não estou lá embaixo, vou cumprir? Outra coisa, já ouviram falar das famosas exceções às políticas? Essa política se aplica a todo mundo, menos ao diretor. Se você tem exceção na política, e eu aprendi isso com o Rodrigo Jorge, se a sua política tem exceção, então você não tem política de segurança. Se você permite exceção, você tem uma brecha de segurança na sua política. Bom, cuidado, então, com as cascas de banana na hora de implementar uma ISO 27001 na sua empresa. Primeira delas, foco no problema e não na solução. O que eu quero dizer com isso? As políticas são criadas para ser uma proteção jurídica da organização e não um instrumento de educação e de engajamento e de criação de cultura. As políticas são propositalmente criadas, muitas vezes elas foram criadas por advogados, os advogados me perdoem, mas política não pode parecer peça jurídica, porque senão as pessoas ignoram a existência daquela política. E a gente, em geral, vem com essa máxima aqui. Declaro que li e compreendi essa política. E essa é a única ação que a empresa toma para obter a evidência de que ela comunicou a política para os seus colaboradores. Ela não se preocupou em treiná-lo na política. Ela disse, está aqui, leia e dê ciência. O cara está desempregado há 8 meses, ele vai dar o que você quiser de ciência para ele, não quer nem saber. Eu quero começar a trabalhar, estou há 8 meses desempregado, o que você me der eu vou assinar. Eu nem li a política. Pode perguntar para alguém, me fala aí um pouquinho o que você entendeu da política que eu te dei na semana passada. O cara não lembra, ele vai dizer que. Ele vai falar com alguma resposta genérica. Não, a insegurança é muito importante, eu sei disso. Mas não vai ter nada que seja de útil para consolidação de cultura. Então, isso aqui é uma prática que eu preciso, por obrigação, ter alguma evidência de que eu comuniquei a política, mas se a minha prática for só entregar a política e pedir para o funcionário declarar que leu e entendeu, eu estou focando no problema, mas eu não estou resolvendo o meu problema. Eu continuo com o problema de criar cultura, de disseminar a informação corretamente para as pessoas. Então, a ISO fala que eu tenho que fazer isso? Não fala. A ISO diz que você deve educar, treinar e comunicar. Comunicar é um ato de entendimento entre duas partes. Comunicar, se eu passo uma mensagem a você, não significa que você entendeu essa mensagem. Comunicar é um ato recíproco. Então, teste entendimento na comunicação. Outra casca de banana é tratar o funcionário igual criança. Simplesmente empurrando regras goela abaixo, sem explicar o porquê das coisas. As pessoas precisam entender o porquê das coisas. Isso é fundamental para que elas se engajem nas suas políticas de segurança. Simplesmente, desculpa o que eu vou falar agora, tá? Cagar a regra, sem se preocupar se essa regra faz sentido, se as pessoas entenderam aquela regra, se faz sentido para a realidade da organização, que isso é outro ponto. Tem muita gente que diz assim, eu implementei essa regra aqui porque a ISO pediu. Mentira. A ISO não pede nada, ela só diz o que fazer. Eu já falei isso para vocês, ela diz o que fazer. A forma de fazer
Você determina, de acordo com o contexto da sua organização, de acordo com a realidade do seu negócio, de acordo com os riscos do seu negócio. Naturalmente, existem organizações com maior risco do que outras, com mais risco humano do que outras, com mais risco cibernético do que outras, dependendo do seu ramo de atuação, da sua cultura organizacional e assim por diante. Então, tratar o funcionário como criança é uma casca de banana. Evitem. A comunicação alienígena é outro problema sério. O que é a comunicação alienígena? Já falei isso agora há pouco. É cuidado com o tecniquez, cuidado com o isonês, cuidado com o juridiquês na hora de escrever política. Política não é romance vitoriano, procedimento não é peça jurídica, linguagem direta e acessível, o mais simples possível, o mais direta possível. As pessoas precisam comprar a ideia. Outro problema é enfatizar demais a punição, que é uma coisa que eu não entendo. Tem muitos clientes que a gente vai visitar que as políticas não foram criadas por nós. A gente vai lá fazer auditoria interna e vai avaliar as políticas que aquela empresa já tinha. E se depara com essas pérolas de política igual romance vitoriano, escrita em juridiquês. Você lê e não entende. É uma comunicação completamente alienígena. O que é enfatizar a punição nesse caso? Eu preciso ter um processo disciplinar? Todos concordam que a gente precisa ter um processo disciplinar para o caso de não cumprimento de política? Faz sentido? Faz, né? Eu preciso. Sim, tem que ter um processo disciplinar. Inclusive, tem um controle na norma que pede isso, né? Um processo disciplinar deve ser estabelecido e comunicado para os funcionários. O que fazer, não como. Ele precisa, portanto, ser de conhecimento de todos? Com certeza. Eu preciso lembrar da punição de não cumprir em todo lugar? De jeito nenhum. A gente vê muita política, muita empresa em que todas as políticas têm aquele último parágrafo: o não cumprimento dessa política pode resultar em medidas disciplinares, ações judiciais. Para que isso? Você quer que o cara se engaje ou você quer que o cara tenha medo? Né? Então, você enfatizar a punição o tempo inteiro também é uma casca de banana. Afasta as pessoas do engajamento. Eu não tenho que cumprir a política porque, se eu não cumprir, eu vou sofrer uma punição. Eu tenho que cumprir a política porque aquilo é importante para a organização, para a minha segurança e para a segurança da empresa. Então, o lembrete da punição em todo lugar também é uma casca de banana. Como é que eu faço, então, para deixar a ISO um pouco mais humana? Primeiro, ensine as pessoas e obtenha a cooperação. É o tal do treinar, treinar, treinar. E não só treinar, teste o entendimento. Não é só passar a informação, mas saber se ela foi compreendida, capturada, absorvida pelas pessoas. Teste entendimento. Pode ser provinha? Pode. Não é também o meio mais legal, mas é um jeito de fazer. Campanhas de educação, as famosas semanas da segurança, são formas de você obter engajamento. Oriente, punir, é a última consequência. O funcionário certamente não é um degenerado que está ali para querer descumprir a tua política porque hoje eu vou fazer alguma coisa contra a minha empresa. Não. Ele está lá, em princípio, para fazer um trabalho íntegro e honesto. Cabe a nós orientar o que significa para a organização essa honestidade, essa integridade. Entre elas, através das políticas de segurança, políticas, procedimentos e práticas. Documentação leve e amigável. Tem muita gente que pensa que ISO é burocracia. Não é. O ideal é você identificar os requisitos mínimos de documentação que a norma te obriga a ter, e ela obriga alguns, de fato, mas é um mínimo. Papel aceita tudo. Tem empresa que acha que escrever política resolve todos os seus problemas. E aí tem política escrita para tudo. Não ajuda também. Você ter uma documentação leve e amigável é a melhor maneira de você não só atender aos requisitos normativos, mas fazer com que as pessoas queiram
participar do processo. E quando eu falo de documentação leve e amigável, a ISO também não te obriga a ter procedimento só na forma de procedimento. Se eu quiser gravar um vídeo e dizer que aquilo é uma política, está valendo. Se eu quiser botar minha política de segurança na forma de apresentação, está valendo. A norma não amarra formatos e meios de você documentar procedimentos e políticas. Você pode fazer de qualquer jeito. Ah, a norma me obriga a ter uma aprovação escrita da política. Não, a gente tem cliente certificado aqui, né, que a aprovação de uma política é um joinha no Slack. Botou a política no Slack. Diretor, está aprovado? Joinha no Slack. Então, implementar a norma de maneira leve é possível se você souber interpretar os requisitos e controles, fazendo com que cada implementação seja exclusiva daquela organização, com os meios que a organização culturalmente está habituada a utilizar. Ok? Documentação leve e amigável significa usar meios e formatos criativos e alternativos. Muitos dos nossos clientes utilizam meios criativos de documentar. Tenha poucos documentos, porém efetivos. Linguagem direta e acessível. Esse exemplo eu acho maravilhoso, estava rolando outro dia desse lá no LinkedIn. Linguagem acessível é isso aqui, ó. Mas vem cá, um i7 de 8 GB é mais rápido do que um i5 de 8 GB? Aí o cara explicou, é sim. O que muda? Muda o seguinte, ele faz operações mais rápido. Imagina o seguinte, a RAM é como se fosse uma bacia de pamonha, de massa de pamonha quente. E você tem 5 véia empacotando a pamonha. Esse é o i5. O i7 é a mesma coisa, só que tem mais 2 véias empacotando pamonha na mesma bacia. Né? Então, linguagem acessível é isso aqui, né? Bom, brincadeiras à parte, adapte a mensagem ao seu público. Evite o isonês. As pessoas não são obrigadas a conhecer os termos da ISO. As pessoas não são obrigadas a conhecer linguagem jurídica. As pessoas precisam entender a mensagem numa linguagem que seja familiar a elas. Ok? Mas isso, puxa, isso não vai... O auditor vai vir aqui. Cara, auditor também tem isso como competência obrigatória. Entender e adequar a linguagem dele à linguagem da organização que ele está auditando. Se o auditor não faz isso, ele não é um bom auditor, para começar. Regras precisam fazer sentido. Regras precisam fazer sentido. Regras endereçam riscos. É para isso que a gente cria regra, para mitigar risco. Porém, regras precisam fazer sentido porque regra ruim afasta as pessoas. Olha uma regra que não faz sentido, que existe até hoje no Reino Unido. É proibido morrer dentro das casas do parlamento. Essa regra existe, ela foi estabelecida pelo rei Eduardo II em 1313. E ela está valendo. Brincadeira à parte, regras que não fazem sentido afastam também as pessoas do engajamento. Por que eu devo cumprir uma regra que eu não entendo para que ela existe? Como é que essa regra ajuda a proteger a minha organização e a mim mesmo? Essas perguntas precisam ser respondidas para as pessoas na hora de se criar uma regra, uma política, um procedimento. Não é simplesmente criar e empurrar a goela abaixo. As pessoas não vão comprar. A ISO 27001, bem implementada, fortalece a cultura de segurança da informação. Esse é o recado. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.